apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele e Ele só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz cura a tua alma em dor. Este é Jesus, que ao ver ninguém compreender o que acontece com você. Leitores, tem duas músicas aí, teve algum erro, por isso que o Rafael parou de transmitir. Só um minutinho, eu já vou fazer a oração inicial para a gente começar. Vamos orar. Vamos orar de joelhos, leitores, para começar a nossa reunião. Pai, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus e queremos Te agradecer por mais um santo sábado e por mais uma reunião do Clube de Leitura. Também agradecer porque estamos iniciando agora o primeiro estudo em conjunto do primeiro capítulo do Lar Adventista. Estamos gratos a Ti, porque o Senhor nos direcionou para estudar esse livro. É um livro grande, é um livro que tem muitas instruções inspiradas por Ti, através de Ellen White. E nós agradecemos porque o Senhor é tão bom conosco. Por favor, Senhor, cumpre a Tua palavra, que o Senhor nos daria o Espírito Santo. Cumpre a Tua palavra, que o Senhor ouviria as nossas orações. Por favor, Senhor, que o Senhor nos lembre tudo que estudamos durante essas últimas 2 semanas, que o Senhor nos ensine através aqui dos leitores, com seus comentários, com as suas visões, e que o Senhor prepare o nosso caráter, Senhor, para ser semelhante ao Senhor Jesus. Que haja perfeição cristã em nós, Senhor. É isso que a Tua palavra nos promete. E o ambiente familiar, o ambiente do lar, é o início da verdadeira educação, é o início desse conhecimento, Senhor, da justificação pela fé, da justiça imputada e comunicada de Cristo em nós. Essa transformação do nosso caráter começa nas influências domésticas, é o que nós aprendemos no capítulo Atmosfera do Lar. Por favor, Senhor, esteja com cada leitor aqui, que o Senhor esteja com os outros que não estão também presentes. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Leitores, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Clube de Leitura. Estou muito feliz com a presença de vocês. Estou muito feliz porque começamos a estudar o Lar Adventista e é um livro assim que eu sempre quis estudar ele totalmente, agora estamos tendo a oportunidade. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu pedi o meu livro, ali para o irmão Álvaro, que ele tem os livros assim nessa capa, e eu queria nessa capa. Mas houve uma providência, houve ali um erro, mas que na verdade nós entendemos que o Senhor quer que eu leia testemunhos para a igreja. Porque quando eu abri a caixa, eu pedi Patriarcas e Profetas, porque eu estou estudando também. E depois eu vi assim e eu pensei, olha, o Lar Adventista. Mas quando eu vi, era Testemunhos para a Igreja, volume 1. E é interessante que eu estava conversando com um amigo e estávamos conversando sobre isso, sobre Testemunhos para a Igreja. Ele estava me falando a importância de ler, né? E aí eu estava assim, realmente, esses livros são muito importantes, Testemunhos para a Igreja. E aí, quando eu pedi o Lar Adventista,
veio então o Testemunhos para a Igreja. Eu estou sem o meu livro, então essa semana eu estudei com o áudio e o aplicativo. Então eu até peço que vocês tenham compreensão aqui, porque eu tenho que usar aqui no meu celular para a gente comentar. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é exatamente o primeiro texto do capítulo 1, porque eu vejo que ele é uma base muito, muito importante para nós. Antes disso, leitores, eu quero falar algumas coisas para vocês. O livro Lar Adventista, ele tem 87 capítulos, ou seja, nós vamos passar todo o restante do ano estudando o Lar Adventista. Então, já não crie mais expectativas para o próximo livro, porque o próximo livro será só no ano que vem. Nós vamos continuar estudando um capítulo por semana. As regras ali do grupo, as sugestões estão sempre fixadas ali no grupo. Então, se você ainda não leu, se você está participando pela primeira vez, nós estudamos individualmente um capítulo por semana. E então, nós aqui na sexta, no sábado, no início do sábado, nós começamos a comentar o que nós aprendemos durante a semana. É como se fosse a lição da escola sabatina. Então, aqui a Josi não passa um estudo, a Josi apenas conduz os comentários. O primeiro texto, que para mim ele traz uma base para todo esse estudo do capítulo A Atmosfera do Lar, diz assim: a sociedade compõe-se de famílias, e é o que a façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23. E o coração da família, da igreja e da nação é o lar. Agora veja só o que o Senhor quis ensinar-nos através de Ellen White. A última frase: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja. Vocês querem que a igreja tenha êxito? Vocês querem que tenha uma sociedade feliz? A prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Eu quero destacar isso. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Então, nós vemos aqui que é do lar, é no lar que todas as coisas acontecem. Tudo que nós estudamos aqui, nós estudamos ciência do conviver, caminho a Cristo, como lidar com as emoções, vida no campo. Nós estudamos o Fé e Obras. Todos esses livros que nós lemos desde o início do clube, toda a vivência desses princípios acontece no lar, ou deveria acontecer no lar. Então, aqui está a grande importância do lar, da base. E aí, como que a gente vai falar de todos esses princípios que vocês leram, dessa atmosfera do lar, se a gente já começou errado? Por exemplo, se uma família foi constituída errada, se quando o jovem, quando o rapaz e a moça estavam se conhecendo, eles já não seguiram os princípios da palavra. Então, aqui, leitores, eu quero destacar o seguinte: o lar adventista, quando a gente fala assim, o lar adventista, não é para quem é casado, não é para quem tem filho, é para todos, porque você veio de um lar, e se esse lar não teve as influências domésticas de acordo com a palavra de Deus, você precisa agora ser reeducado, desaprender. Agora, você e o Espírito Santo têm que trabalhar no seu caráter. E então a gente tem um direcionamento para aqueles que são jovens, solteiros e vão se casar. A gente tem um direcionamento para homens e mulheres já casados, e aqui nós temos, jovens, solteiros, tem noivos, aqui tem também homens e mulheres casados, com filhos. Então, a gente tem um direcionamento com os princípios para todos. Alisson, pode fazer o seu comentário? Tu viste, foi nenhuma levantada. Eu abaixei ela. Eu quero destacar uma fala
me baseando na sua introdução, já do capítulo, fazendo a seguinte pergunta para a nossa reflexão. O que constitui as nações? Alguém saberia dizer o que é que constitui as nações? O que forma, né? Constituição é formar. O que forma uma nação? Só um minutinho. Mel, para com isso, Mel. O que forma as nações? Alguém sabe dizer? São justamente os princípios da educação. Então, Satanás está percebendo disso, ele então decide atacar a... Só um minutinho. Gente, não se escandalizem com os animais do Alisson, eles estão começando a frequentar agora. Voltei. É porque aqui em casa é muitos cachorros. É que eles estão começando a frequentar agora. Exatamente. A Aqui igreja. são 10 cachorros. Aí o que acontece? O que forma as nações são os princípios da educação. Então, ele decide atacar justamente os princípios que formam a educação para desestruturar a sociedade. E quem é que vai estabelecer esses princípios? A quem foi dado esse papel? Pelo próprio Deus. Aos pais. Se você pegar Deuteronômio, por exemplo, você vai ver que a incumbência maior é dos pais aos filhos, que eles deveriam ensinar. E o que é que eles deveriam ensinar como base, para a formação do caráter dos seus filhos? A lei de Deus. E uma das coisas que o Senhor usa como um método de educação, uma ferramenta dentro do plano de educação, é a repetição. Se você pegar Deuteronômio capítulo 5, você vai ver que ele repete de que a lei deve ser gravada na mente dos filhos hebreus, né? E os pais hebreus, de que forma deveriam fazer isso? Ao levantar, ao deitar, deveria escrever no umbral da porta, enfim, para que isso ficasse registrado na mente da criança. Os princípios que provêm da própria lei de Deus. Porque a gente lê muitas vezes os 10 mandamentos e talvez uma leitura corrida, sem um exame, né, minucioso, sem oração, sem uma meditação, a gente acaba deixando passar despercebido que delas provém os princípios, né, que regem toda a nossa vida. Então, quando o parágrafo diz que a sociedade é composta por famílias, isso é um fato. Porque para onde você for, você vai encontrar famílias. Então, ele tem que mexer nessa estrutura para poder desestabilizar toda uma sociedade. Então, o que hoje nós vemos como modelo de sociedade não é o ideal, não é aquilo que Deus realmente planejou para este mundo, mesmo depois da entrada do pecado, certo? Mais embaixo, nos parágrafos embaixo, ele vai dizer que os pais é quem influencia, né, os filhos, e os filhos é o que vai tornar lá fora aquilo que eles receberam dentro de casa. Então, em grande medida, a influência, né, malévola ou santa dos pais, naturalmente, é transmitida para os filhos e, naturalmente, eles vão exemplificar isso na vida prática deles lá fora, certo? Então, hoje a gente vê um espelho do que é as famílias dentro de casa. Tem algum tempo, um tempo atrás, nesse período, um período que foi de política, né, entre eleger Bolsonaro ou Lula para a presidência, eu ouvia falar muito, assim, a acusação, né, de que Lula é ladrão, e a gente conhece todo o sistema, né? E aí eu vi essas mesmas pessoas agindo de forma errada, e aí isso me levava a questionar e refletir. Então quer dizer que ladrão é só quem está na presidência, que rouba o povo, mas tudo isso parte daquilo que é ensinado em casa. Então,
eu acuso aquele que está no poder por roubar, mas eu ajo da mesma forma, de maneira desonesta no meu dia a dia, isso não me faz diferente daquele que está no poder. A gente tem o hábito de querer justificar-se com os erros dos outros, né? E nunca assumir a responsabilidade. Então, é isso. A gente precisa entender que se as nossas famílias elas não forem disciplinadas e não andar no assim diz o Senhor, a nossa sociedade ela tende de ir a mal a pior. A influência começa no lar, né, e se estende a todas as nações e a tudo, né? É interessante você ter mencionado Deuteronômio, Alisson, porque, de fato, a base, né, é a verdadeira educação. A gente teve aí recentemente um congresso do IAG, que alguns dos irmãos aqui que estavam, né, a Mari, o Edson estavam lá, a Jéssica, que ela não costuma participar conosco aqui ao vivo, mas ela estava lá também, aqui de Aracaju também. Eu acho que a Andréia, que está aqui também, estava com seu esposo lá. E a gente viu a importância, assim, eu acabei de assistir todas as palestras do George White, e foi, assim, algo muito incrível. E quando a gente pega o livro Educação, a gente vê exatamente essas bases, né, domésticas que vai influenciar na formação do caráter, é a base da formação do caráter, influenciar não, ela vai ser o essencial, a base de formação do caráter. E falando em caráter, aqui no Lar Adventista, no capítulo 1, tem um dos textos que mais foram impactantes para mim na minha jornada, quando eu entrei na igreja. Inclusive, eu tinha até esquecido que que era no Lar Adventista, né? Eu acho que eu li talvez em outro livro. Mas veja só o que diz, que eu sei que vocês leram também, deixa eu abrir aqui o aplicativo, porque esse texto, quando eu li a primeira vez, para mim foi assim muito impactante. E esse texto que eu vou ler para vocês, ele me poupou de muitos erros ensinados no nosso meio sobre a formação de caráter e perfeição cristã. Porque veja só o que diz. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico, e quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornai flagrante a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Olha só o que diz, leitores: se desejais ser santos no céu, deveis ser-lo primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Se a gente entender isso aqui, toda uma teologia é mudada diante desse texto, leitores. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. Leitores, Jesus não muda o caráter em sua vida. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Tem um outro, eu não sei se é na sequência aqui, mas diz assim que se esse caráter tiver que ser transformado, ele será agora, né? Tem uma outra parte que complementa essa. Vocês percebem a clareza que o Senhor nos traz através desses textos? E assim, aqueles que quiserem ir comentando por áudio, vá levantando a mão igual a Alisson acabou de fazer. Aqueles que quiserem apenas deixar um comentário no chat, aí vocês deixam no chat que eu lerei. Mas não percam a oportunidade de fazer o seu comentário. Nós estamos aqui na nossa família do Clube de Leitura e vocês sabem o quanto que eu aprecio os comentários de vocês.
Mas vocês percebem, aqui o Senhor dá uma clareza muito grande para a gente. Então, aquela história de que Jesus vai transformar o nosso caráter, que o caráter é transformado só na glória, isso é uma grande de uma mentira, porque a palavra do Senhor está dizendo, olha, se o seu caráter tiver que ser transformado, será transformado antes. A ressurreição não fará nenhuma mudança. O Senhor não vai mudar, Jesus não mudará o seu caráter, Josi. Leitores, Jesus não mudará o seu caráter. Ele precisa ser mudado agora. Só que um detalhe, assim, que para mim eu acho que é muito preocupante, principalmente para aqueles que, talvez de vocês que não estiveram estudando conosco o livro Fé e Obras, porque a gente precisa compreender que todas essas boas obras, essa vida, né, transformada, ela é um resultado dessa justificação pela fé. Então, se a gente não compreender dessa maneira, a gente vai ficar tentando fazer as reformas, tentando ensinar os filhos, tentando ter um casamento com as nossas próprias forças. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer conosco. A gente precisa ter aquela fé de Abraão que ele creu na promessa. E isso foi feito, então, justiça. Ellen White fala no Parábola de Jesus que justiça é fazer o bem, né? É praticar o bem, é exatamente ter um caráter como o do Senhor, é a vida de Deus em nós, né? Então, pense sobre isso. A Alison faça seu comentário, depois em seguida Solange. Eu Se gostaria de vocês quiserem ligar suas câmeras ao fazer os comentários, ou mesmo que não estejam em comentários, a Alison, Solange e outros, vocês podem ligar. Liguei. Eu gostaria de comentar sobre aquilo que você, em cima do que você mencionou, sobre a transformação do caráter. Se nós pegarmos um pedaço daquilo que você leu no primeiro parágrafo da introdução do capítulo, diz que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja, depende das influências domésticas, ou seja, o culto a Deus, ele não começa na igreja, quando eu ponho os pés no templo. O culto a Deus ele já começa em casa. Por quê? A gente olha hoje nos nossos cultos, né? Os cultos, principalmente os cultos de quarta e domingo, a gente vê um número reduzido de frequência. A baixa espiritualidade, a falta de interesse por parte dos mais mancebos, né? Como diz o termo da Bíblia. E isso é resultado das influências que eles recebem no lar. Então, se no lar a criança ela é deixada à mercê de si mesma, a escolher na maior parte do tempo, aquilo que lhe agrada, né, agrada a própria inclinação, ela não terá interesse nas coisas do Senhor. E aí, quando chegar na igreja, tudo aquilo ali vai ser como é que eu posso falar? Um aborrecimento a ela, né? Ela não sentirá prazer em estar na casa de Deus. Na parte embaixo, diz assim que duas sociedades elas podem ser levantadas, né? Ou uma sociedade em decadência, e aí tudo vai depender daquilo que elas recebem, né? De ruim da parte dos pais. Ou quando a criança ela é orientada, então ela vai desenvolver hábitos virtuosos, ela vai ter domínio próprio e temperança, que é justamente as virtudes que nos faltam em nossa sociedade. Se hoje você pega uma criança, é muito raro você encontrar uma criança que tenha domínio de si, né? E aqui ela destaca um dos elementos tão importantes na formação de um caráter, que dentre eles que é a temperança, né? Ou também o domínio próprio, que tem a ver com o domínio das ações. Se você não tem controle sobre si mesmo, sobre seus apetites, né, você não terá controle de suas ações. E isso tem se proliferado como uma gangrena em nossa sociedade entre os nossos jovens. Aqui também destaca que o lar deve ser um símbolo do céu, aonde o lar deve ser presidido pelo Espírito do Senhor. Então, eu imagino o seguinte, que se o lar deve ser
ele é um emblema e deve ser uma representação máxima do que há no céu. Então, você para refletir sobre isso, a primeira coisa que me vem à mente é imaginar que o céu é um ambiente perfeito. E de fato é, né? Aonde não há desentendimento e nem discórdia entre os seres, né? Entre os anjos, entre os seres perfeitos. E essa mesma atmosfera, essa mesma realidade, ela pode ser vivida e experimentada no lar. Se tão somente, ela diz, se o marido e a esposa se respeitarem, primeiro o marido cumprindo o seu papel, né? Como lhe é designado dentro de uma família. E a esposa também assumindo o seu papel e ambos se respeitarem e cultivar o amor e a confiança. Aquilo que Josi falou, né? Aquilo que os pais são em grande medida, isso naturalmente refletirá nos filhos. Então, quando eles tiverem que, pelas próprias pernas, né, tornarem adultos, eles naturalmente vão refletir aquilo que eles receberam dos seus pais, porque isso é herança hereditária, é transmitida de geração em geração. Muito bom seu comentário, Alisson. Solange, pode comentar? Boa noite, feliz sábado a todos. O meu envolvimento assim com esse livro assim, há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, ele não chamava Lar Adventista, ele chamava Lar Sem Sombras. E eu peguei esse livro de uma irmã e comecei a ler. E ele assim me impactou muito, de uma forma assim muito grandiosa. E na época assim eu queria ter esse livro, eu não conseguia. Eu peguei o livro emprestado da irmã e copiei ele. Então eu tenho ele hoje copiado. Daí eu estava fazendo assim, ouvindo os áudios e acompanhando pelo que eu copiei. Então assim, é reduzido, cada começo de capítulo tem uma... Ele é reduzido assim, mas nos demais as partes são todas iguais. E quando eu li esse livro, meus filhos eles estavam todos adolescentes. E eu pensei, meu Deus, hoje eu estou preparada para ter o meu primeiro filho. Meus filhos já estavam adolescentes e eu senti que eu não estava educando eles de acordo com o que era a vontade de Deus. Então, a partir dali, eu comecei a fazer uma reflexão na vida, de que forma que eu poderia estar orientando. E naquilo que eu podia, então, eu ia orientando eles, porque adolescente a gente sabe que não são fáceis, né? Mas graças a Deus, a não ser a filha mais velha, os outros estão indo na igreja. Meus dois filhos são super fiéis nos dízimos, ofertas. Tem hora que eu fico assim, falo, meu Deus, eu agradeço tanto por ter tido um material importante, mas como que eu queria ter tido esse material na minha mão quando eu era jovem ainda, quando eu ainda não tinha filho, para poder então fazer as coisas diferentes. Mas a partir do momento que ele chegou na minha mão, então eu agradeci a Deus, porque faz uma transformação na vida da gente. Solange, que legal que se chamava Lá Sem Sombras. Eu tinha ouvido recentemente esse nome, e aí eu pensei, eu acho que era o Lar Adventista, mas eu não fui ver exatamente para confirmar, e agora a senhora está confirmando que se chamava o Lá Sem Sombras. Eu acho que esse nome é bem mais impactante, inclusive, do que o Lar Adventista, mas enfim, só um gosto pessoal. Antes de passar a palavra para a Cass, que eu vi ela levantando a mão, eu quero comentar algo relacionar algo com o que o Alisson comentou mais cedo, antes da Solange, sobre o culto, né? Aqui no Patriarcas e Profetas, na página 95, eu estou estudando a Bíblia de Profecia, né, ali, fazendo o ano bíblico.
E tem sido uma experiência, assim, fantástica. E tudo que a gente estuda, eu estudei já Gênesis totalmente, e uma parte de Patriarcas e Profetas, acontece ali nas influências domésticas. Tudo que aconteceu com Adão e Eva, com Caim e Abel, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Noé, com seus filhos, tudo tinha a ver ali. Então, agora trazendo um pouco para essa parte do que o Alisson falou do culto, é interessante que Ellen White fala várias vezes aqui no Patriarcas, fala que em muitos lares a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da tarde. Não podem economizar alguns momentos para ser despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes misericórdias, pela bendita luz do sol e pela chuva, e aí ela continua. E mais abaixo ela fala assim: semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem sua tenda. Por que ela fala assim, onde quer que armem sua tenda? Porque toda vez que Abraão se mudava de um lugar para outro, ele sempre construía um altar para o Senhor, ele orava e construía uma tenda para ele. Sempre. E aí ela faz essa tipologia. E sobre o culto matutino e vespertino, porque ela deixa muito claro assim, a importância de fazer 2 cultos na família, de manhã e à tarde, tem a ver com a questão da oferta, né, que era feita. Então, sobre ainda Abraão, Ellen White me trouxe assim um texto que eu achei assim, fiquei impressionada, que ela diz assim, ó, olha só o que ela diz. Deixa eu pegar aqui, ó. A casa de Abraão compreendia mais de 1.000 pessoas. É falado assim, que quando ele foi saiu da parentela dele, tinha ele, a família e tudo, mas tinha muitas pessoas que eles influenciaram a conhecer o Deus verdadeiro. Então, aí depois aqui tinha 1.000 pessoas. Aqueles que eram levados pelos seus ensinos, olha só aqui, a adorar o único Deus, encontravam um lar em seu acampamento. E ali, como em uma escola, por isso que eu mencionei a verdadeira educação, porque tem tudo a ver, todo esse processo de transformação do caráter é a verdadeira educação acontecendo. E aí continua falando assim, e ali, como em uma escola, recebiam a instrução que os habilitariam a serem representantes da verdadeira fé. Assim, grande responsabilidade repousava sobre ele. Estava a educar chefes de famílias e seus métodos de governo seriam levados para as casas a que eles presidiam. Nos tempos primitivos, o pai era o governador e sacerdote de sua família e exercia autoridade sobre os filhos, mesmo depois que estes tinham suas próprias famílias. Os descendentes eram ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos como seculares. Este sistema de governo patriarcal, Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo favorecia a conservar o conhecimento de Deus, e depois aqui fala sobre contra as pátricas idólatras, mas também diz que a afeição de Abraão para com seus filhos e sua casa levou a guardar a fé religiosa dos mesmos e a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos como o legado mais precioso que eles poderiam transmitir para o mundo. Leitores, toda a história de Abraão é sempre baseada nas influências domésticas e na verdadeira educação. E essa é uma grande inspiração para nós, porque é falado que ele é exatamente o pai da fé. E a gente vê aqui, ó, o último parágrafo desse capítulo, fala assim: uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer.
Impressionante esse texto, né? Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade a qual afeta os filhos e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. Mateus 5,14. O Deus do céu fala a todo pai fiel nas palavras dirigidas a Abraão. Eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, essa influência que Abraão fez na família dele é uma influência que o lar adventista está trazendo. E, leitores, a gente precisa, como o Alisson falou, como tanto aqueles que estão se preparando para casarem, aqueles que já estão casados, trazer de volta o papel do homem e da mulher, como ele comentou mais cedo. Aí está hoje o grande erro que Satanás tem exercido nos lares. É quando o homem não faz esse papel que Abraão fez de sacerdote do lar, e quando a mulher, a esposa, não está fazendo também o papel dela. Quando a gente lê sobre a influência da mãe, a gente vai estudar aqui no Lar Adventista, é dito que os anjos não desejariam melhor função. Quão é precioso o papel da mãe que está ali para formar o caráter dos filhos. Só que quando essas funções elas não estão sendo cumpridas, toda a estrutura familiar para essa formação do caráter dos filhos não acontece. Então, a gente vê hoje muito isso, né, com o feminismo. Tem muitas coisas hoje que estão diretamente ligadas com os papéis, né, do homem e da mulher. Então, se isso não for resgatado, o que mais a gente olha para a família, você vê homem não cumprindo o seu papel, mulher não cumprindo o seu papel. Cassie, pode fazer seu comentário? Boa noite. Vocês me falam se está me ouvindo bem, porque eu não sei se está baixo aqui pelo computador. Eu estou conseguindo ouvir bem. Eu li o Lar Adventista já tem um tempo. Acho que mais de 4 anos, né? Eu achei muito interessante, tem partes muito impactantes, e às vezes tem coisas, assim, até difíceis, né? Que a gente ouve e não teve um preparo, né? Então tem coisas que passou uma certa fase da vida que você não já foi, não recupera, mas assim, Deus é um Deus de transformação. E o que eu vejo também, que a gente tem que tomar cuidado com, assim, tentar aplicar algo que é ideal, sem muitas vezes ter um preparo das pessoas. E às vezes um preparo que as pessoas não são orientadas para ter. Porque, por exemplo, a gente pegar Abraão, né? Abraão e Sara, a gente vê, eu imagino, né? A Bíblia não traz detalhes sobre o relacionamento deles. Mas é bem provável ali que ela era uma moça que teve esse único namorado, marido, né? Teve uma vida com ele, dentro de uma cultura diferente do que a gente vive, dentro de todo um sistema bem diferente, né? De mentalidade, de espiritualidade, por conta até da cultura e das escolhas que eles fizeram. Quando a gente olha hoje para a igreja, às vezes a gente vê pessoas assim, a maioria não são pessoas que cresceram com uma orientação da palavra de Deus. Então, elas já vêm com uma carga muito grande, né, de experiências, às vezes se casam depois de uma conversão, ou às vezes já entram casadas. Então, assim, tem coisas que às vezes elas não vão se aplicar, né? Por quê? Deus erra naquilo que ele recomenda? Logicamente que não. Porém, às vezes aquilo ali não se aplica porque as pessoas elas não estão preparadas para aquilo ali, né? Preparadas às vezes até por conta
por conta de, por exemplo, uma coisa que eu lembro, assim, que é citado, né, no lar adventista, a questão do papel da mulher. Ela, quando possível, né, o melhor ali é que ela cuide do lar, dos filhos, para não terceirizar essa educação. E a gente tem essa informação sobre a importância ali da educação por causa do caráter, a formação do caráter. Porém, às vezes isso não se aplica, dependendo do contexto, por causa da mentalidade que o marido tem, por causa da mentalidade que essa mulher tem também, né, daquilo que ela aprendeu. Então, às vezes, ela não vai conseguir ficar em casa para cuidar. E, às vezes, se ela for ficar, dependendo da mentalidade do marido, ela vai, tipo assim, vai ser um inferno dentro de casa. Porque ela vai ser oprimida, vai ser desvalorizada, né? E, assim, eu tô falando isso de eu ter visto experiências de pessoas que os dois são adventistas, que são jovens, que, né, procuraram até fazer as coisas mais corretas. Então, assim, existe sim o ideal, mas é bom a gente pensar na realidade. E eu acho que às vezes falta também uma educação de realidade para as pessoas, tendo em vista a experiência das pessoas que entram na igreja também. Outro ponto importante, né? Eu me lembrei aqui de Provérbios 28:13, que diz ali, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando a pessoa se converte, ela tem que entender o seguinte, claro que o próprio batismo já é uma confissão pública, né, de pecado, há uma mudança de vida. E assim, ali é interessante, confessa e deixa. Muitas vezes a pessoa, ela sim deixou uma vida diferente do que ela vivia. Mas será que confessou, né? É importante confessar também, pedir a Deus para ter discernimento, para fazer confissão de pecado diante de Deus, porque a confissão, ela é importante, né? Então, assim, ter um entendimento, né, buscar a comunhão com Deus, ele vai direcionar sim, mas às vezes a gente também não sabe, acho que não sabe pedir, né? Porque o que acontece? Tem muitas coisas que elas também se repetem, né? Às vezes os pais estão ali, né, naquele empenho, faz culto, vamos, né, vamos ler aqui Ellen White, mas, assim, tem coisas que às vezes eles vão ver que vai se repetir na vida dos filhos, quando eles estão grandes. Às vezes eles fazendo a mesma escolha que eles fizeram, que os pais fizeram, antes deles se converterem. Como, por exemplo, entrar num relacionamento sem obedecer os princípios de Deus. Entrar como é que fala, né? Se amaziar, porque os pais fizeram. Então, assim, acaba acontecendo uma repetição das coisas. Ainda que fez culto, ainda que orou, que buscou, né? Então, assim, eu queria entrar nesse ponto. Eu não estou querendo criticar, né, nada, porque a gente tem os textos que são maravilhosos, mas é importante olhar para a realidade e eu acho que às vezes falta muita orientação para as pessoas, né? Até quando elas vão casar. Tipo, precisa observar qual é o tipo de. Ai, não é conduta a palavra, mas assim, ver o que a pessoa valoriza. A mulher, por exemplo, ela quer ter uma vida do lar, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Às vezes o homem, ele não tem aquela mentalidade ainda do valor que isso tem. E aí, quando ela se coloca nessa posição, as coisas mudam, né? O tratamento, mesmo sendo cristão, mesmo sendo adventista, lendo a Bíblia, vai na igreja, né? Guarda sábado. Então, assim, eu acho que a gente, como adventista, às vezes a gente falha um pouco nisso, olhando para as pregações, para algumas coisas, sabe? Tá faltando eu acho que uma certa preparação, não sei se essa é a palavra, né? Talvez esteja me expressando, não estou conseguindo expressar corretamente, mas assim, lidar com a realidade, sabe? E em questões mais práticas do que falar tanto do que é ideal. Tem textos que são lindos, e realmente o ideal é o ideal de Deus e pronto, né? Não há o que discutir ou criticar, mas às vezes fica tão longe, né? E gera até frustração para as pessoas. Às vezes elas não conseguem entender por que dessa frustração, por que isso é tão, às vezes parece tão difícil, né? E o processo de santificação, ele é a vida toda. Então sempre vai ter coisas que a gente vai olhar ali no texto, que é maravilhoso, que é a orientação, e a gente se vê distante também. Então, era isso, né? Que eu
queria comentar. E espero ter me feito entender, né? E ter ajudado também. Cassie, eu entendi a lógica do seu raciocínio, do seu comentário. Alguns pontos eu não concordo e eu vou dizer o porquê. Mas eu não concordo, mas também vai trazer a mesma solução que você está dizendo que precisamos. O que você está dizendo é exatamente a falha da família, da educação. Que, por exemplo, se um jovem adventista, seja lá o que for, ele toma uma decisão errada quando ele está se preparando para casar, aí a gente já reconhece a falha da família. E é claro, às vezes não foi ensinado para ele o que deve. Por exemplo, olha o meu caso. Eu sou única adventista da família. Eu não tive uma educação verdadeira, eu não tive uma influência doméstica desde comecei a conhecer o Senhor Jesus e suas verdades com 17 anos. Só que agora a Josi sabe que o Senhor está fazendo a verdadeira educação com ela. E que eu preciso permitir que ele que eu desaprenda as influências más que eu tive lá, que quando eu leio, por exemplo, o livro A Orientação da Criança, ou agora o Lar Adventista, não é só assim, vou educar um filho, então vou aprender aqui a orientação da criança. Muitas vezes eu li aquilo ali e eu pensei, eu preciso ser educada agora com coisas que eu não fui lá na infância. E aí, o que eu estou trazendo é essa ideia de que o grande problema que você apresentou é exatamente já o erro da falsa educação. E a nossa realidade, de fato, quando a gente olha para o ideal de Deus, para tudo, né? A gente já estudou aqui sobre saúde, sobre relacionamento, sobre emoções. De fato, parece ser algo muito distante da nossa realidade. Mas, quando eu citei mais cedo, eu não sei se você já tinha chegado, mas mais cedo, no início da reunião, eu citei, sabe o quê? Que se a gente não compreender isso que a gente está mencionando, dentro da justificação pela fé, dentro de que o Senhor nos dá promessas, e essas promessas a gente precisa agarrar elas como folhas da árvore da vida, Ellen White fala, e são essas promessas que eu vou ler um texto já aqui na tentação, que diz que ela que fará com que isso seja uma realidade na nossa vida, mesmo que a gente não tenha tido um ambiente ideal, se a gente não compreender isso dentro de um recebimento da justiça de Cristo e dentro de um contexto que não tive um ambiente ideal, muitas coisas aconteceram, eu só fui entender sobre isso depois de já ter casado errado, de talvez meu esposo não entender o que é posição de mulher e homem, função de mulher e homem. Tudo isso a gente não está descartando, isso aí realmente acontece com muita frequência. Mas o que a gente está tratando se essas coisas não forem compreendidas à luz da justificação pela fé verdadeira, aí a gente tem um grande problema. É igual a alimentação. Se você tentar colocar a reforma de saúde na sua vida sem todo esse processo educativo que o Senhor faz com a gente, essa individualização também que tem cada um, aí realmente se torna um negócio muito difícil. Você olha assim e pensa, não dá para fazer. Só que está escrito que o que homens fizeram, homens podem fazer, porque eles não fizeram por eles mesmos. Mas eu entendi o que você mencionou e eu concordo com a boa parte. Agora, tem algumas coisas que você comentou que realmente concordo, outras não. Mas, por exemplo, essa parte assim, o homem não entende a posição da função. E aí está num casamento, sei lá, por exemplo, o homem não é um adventista, o homem não é um cristão. Realmente existem situações onde o ideal não vai funcionar. Até porque se a mulher entende o seu papel e esse homem não concorda com certas coisas, ela vai ter que se submeter para
manter esse ambiente, né, o melhor agradável possível. Mas a gente está falando aqui de tanto jovens, por exemplo, solteiros que precisam se preparar hoje, estão aí solteiros e têm que buscar entender em Deus e com o poder dele colocar em prática, tanto aqueles que já estão casados com filhos e que precisam agora, mesmo em um ambiente não ideal, em Deus buscar poder para melhorar as circunstâncias, né? Isso não significa que não vai passar por problemas e diversas situações. Mas, assim, eu queria citar aqui um texto do Desejado, porque traz exatamente assim, isso tudo que a gente está lendo são promessas. São promessas e toda a palavra de Deus são promessas habilitadoras mesmo diante das diversas circunstâncias que não são ideais. Diz assim, ó, vem o príncipe do mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim, nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. É isso que eu quero destacar. A união da humanidade com a divindade. Estava habilitado para conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, é isso que eu estou tentando trazer para vocês, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão pela fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. E a maioria, porque isso, e a maneira por que isso se realiza, Cristo nola mostrou. Josi, um monte de promessa, um monte de coisa ideal, como é que realiza isso com a minha realidade horrível? E a maneira por que isso se realiza, Cristo nola mostrou. Por que meio venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pode resistir à tentação. Está escrito, dizia, e são-nos dadas grandiosíssimas e preciosas promessas, né? Está lá em Pedro, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Toda promessa da palavra de Deus nos pertence. De tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olhei as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Desejar todas as nações, página 123. O que eu quero dizer é que todos, independente das circunstâncias, existe circunstância muito específica e aí o Senhor trabalha com cada pessoa, mas o que está sendo negligenciado por mim, por todo mundo, pela igreja, pela liderança, pelo pai, pelo filho, pelo namorado, pelo esposo, é isso aqui. Mesmo que não seja, por exemplo, também ensinado, e realmente existe esse erro de não ser ensinado, as pessoas estão entrando em casamento sem saber, mas existe a nossa responsabilidade pessoal. Por que esses jovens também não procuraram por si mesmos, né? Então, existe aí uma negligência. Então, assim, só esses pontos que, na verdade, não é que eu não concorde, né? Eu acho que eu falei até errado, me desculpa, mas eu achei que faltou alguns pontos para ligar, e eu acho que essas coisas que eu estou trazendo aqui tá ligando um pouco com esses diversos pontos que você levantou, eu realmente concordo, tem muita coisa que não já eu mesmo sou de uma circunstância que eu não nasci, por exemplo, com pais adventistas, e uma coisa assim, leitores, o nome é lá adventista. Aqui são princípios cristãos. O que a gente está falando não é de pessoas adventistas, a gente está falando de pessoas convertidas. Que a gente busca a conversão, porque
sabe? É sobre uma transformação de caráter. Porque ser adventista é algo muito fácil de ter um nome, né? Mas a gente está tratando de uma situação que a igreja toda não conhece. A gente está tratando de uma situação que poucos entendem e poucos vão viver mesmo. Isso é uma realidade. Mas o ideal de Deus é esse. E quando Deus dá um ideal, ele dá poder para viver isso. E mesmo que as circunstâncias não cooperem, mas as promessas de Deus, elas nos pertencem, a sua força nos pertence. Então, tem circunstâncias realmente que a mulher não vai poder exercer. Mas assim, por exemplo, ela tem ela tem uma mentalidade errada. Então, ela tem que mudar a mentalidade errada. Mas o marido realmente quando envolve outra pessoa, mas quando é a nossa, aí é um problema. Eu acho que a nossa fala, tanto a minha quanto a sua, elas podem ser compreendidas juntas. Mas eu quis destacar isso também. A Carlos, pode comentar? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Feliz sábado. Eu queria comentar sobre a questão da fé. Tá me ouvindo bem, né, José? Sobre a questão da fé. Quando a gente olha para o ideal de Deus, muitas vezes a gente deixa de viver esse ideal por falta de fé. Vou dar para vocês um exemplo, né? Eu creio que o ideal de Deus é que eu estivesse no campo hoje. Talvez eu não estou lá ainda, porque não é o tempo, mas talvez seja a minha falta de fé. Que eu posso ter fé que Deus pode realizar esse ideal. Então, às vezes, eu não estou no ideal pela falta de fé, né? Eu converso com muitos amigos e muitos amigos falam assim, Carlos, mas a gente não vai para o campo, porque a gente não tem condições, a gente não tem nem casa para trocar no campo. É impossível a gente conseguir dinheiro para comprar a casa no campo. E eu fico imaginando assim o olhar de Jesus, sabe? Para nós. Eu vejo também, muitas vezes, os pais falando como se fosse algo impossível educar o filho em casa, sabe? Mas e o conceito tutelar, e a perseguição, e as vacinas, e isso e aquilo. Eu não quero passar por isso, acho que é impossível isso acontecer. Mas meu esposo não é cristão, minha esposa não é cristã. Então, eu acredito que essa sementinha da fé no nosso coração, ela precisa ser plantada no nosso coração, para que a gente, através da fé, consiga desintoxicar a nossa mente da falsa educação, do falso modelo de saúde, do falso modelo de tratamento emocional, e a gente deixe que o próprio Cristo seja o nosso médico, nosso educador. Então, eu estou longe disso, que eu vou recomendar para vocês, mas temos que clamar a Deus, passar mais tempo com Deus para desenvolver essa fé, sabe? O Senhor pediu para que a gente pudesse levar o evangelho nessa situação para um outro país, para um outro estado. Deus vai prover os meios pela fé, né? Bom, segundo ponto que eu queria comentar com vocês era inclusive em relação a essa questão do ideal e do real. Como a Josi falou, nós temos que ter fé que Deus tem poder para a gente viver o ideal. E muitas vezes, a vontade de Deus é que você viva, né? Os princípios que Deus te ensinou na sua realidade. Então, por exemplo, uma mãe que é solteira, que tem um filho, ela vai conseguir ter o ideal, que é ter um esposo que seja o provedor, e ela vai ficar em casa, cuidando do filho, etc. Não. Claro, ela pode orar a Deus, Deus dá um esposo para ela e tal, né?
mas pode ser que seja o plano de Deus que ela continue como mãe solteira, e aí ela vai, nas condições dela, pela fé, né, cheia do Espírito Santo, ela vai fazer ali o seu papel e vai ensinar o filho que Deus é o pai dele, né, e aí educar a mente, e aí preparar a criança e tudo mais. Então, apesar de não estar naquele padrão que a gente crê que é o ideal, mas ela vai fazer o melhor de acordo com a realidade dela. Inclusive, eu creio que esses planos B de Deus, eles são um ato de misericórdia. Por exemplo, qual era o plano A de Deus em relação às crianças? A mãe ser a única professora. Mas Deus sabia que iria ter muitas crianças que os pais não são adventistas. Enquanto elas são crianças e elas conhecem a igreja adventista ou juvenis, e que foi que Deus pediu? Faz uma escola na igreja para essas crianças, né? Ou para os pais que não querem colocar os filhos numa escola secular para fazer estudar baseado na palavra, né? E as escolas missionárias no campo. Mas precisaria disso? Não, se tivesse no poder ideal. O que Deus pediu para a gente fazer? Lugares para órfãos, para idosos. Era o ideal que existissem órfãos? Não, o ideal era que eles tivessem os pais adventistas e que vivessem, né? Então, é um ato de misericórdia de Deus, e Deus, ele entende cada realidade, né? Só que tem muitas realidades que podem ir para o ideal, mas devido à falta de fé a gente não avança, né? Que é o que acontece com a maioria de nós adventistas. A gente vai na igreja, a gente passa ali qual é o ideal de Deus, e aí casal de jovens, os dois trabalham, o filho está na creche ou estudando, e aí começa a se colocar empecilhos. Mas não, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o filho da escola? E eu vou ter que deixar um emprego para ir para o lar? Mas eu não gosto de cozinhar, eu odeio cozinhar. Então, isso daí não é para mim, isso daí não se encaixa na minha realidade, não. Se você tiver fé, e esse é o ideal de Deus para você, e com certeza Deus vai te dar o sustento. Talvez você precise ter uma vida mais simples com a sua família. Talvez Deus ajude o seu esposo a desenvolver projetos, empreendimentos, para que ele multiplique os recursos. Mas Deus, ele tem poder sim para que você vá para o lar, para que essa criança seja retirado ali das mãos do governo e seja colocado nas mãos de Deus, na escola de Cristo do lar, e que vocês possam se mudar para o campo, como já aconteceu vários testemunhos que a gente tem visto. Então, assim, qual que é o melhor para mim? Qual que a gente tem que perguntar para Deus? Por exemplo, Ana, qual que era o ideal de Deus para Ana? Talvez na nossa cabeça era a Ana educar Samuel na casa dela, como esposo. Mas o que foi que Ana fez? Entregou Samuel ali ao sacerdote. Qual que era o ideal de Deus para João Batista? Talvez na nossa cabeça, nossa, João Batista tinha que arrumar uma esposa, porque lá no ideal do Éden, né, o homem naturalmente ele necessita de companhia, de uma esposa. Mas esse era o plano de Deus para João Batista, né? Qual que era o ideal de Deus para Adão e Eva? Era que os filhos crescessem e, né, fossem homens de Deus. Mas o que aconteceu com Caim, mesmo estando no ambiente ideal? Então, assim, tem esses dois contextos, sabe? Aquela pessoa realmente que não vai poder aplicar o ideal, mas acaba sendo o ideal, porque ela está fazendo o melhor no real dela, né? E aquela pessoa, que eu creio que eu me encaixo nessa, que é a maioria dos adventistas, a maioria de nós. Os adventistas não vivem o ideal, não por causa das circunstâncias, porque não dá, porque eu sou concursado, e meu marido, e o filho está na creche, e aí eu vou ter que... Sim, se for da vontade de Deus, com devido preparo, devido à oração e comunhão, você vai ter que deixar, sim, muitas vezes, o emprego, ter uma vida mais simples, porque o que está em risco é a salvação do seu filho. Será que, né, deixar o emprego para educar no lar e ter uma vida mais simples vale a pena se o filho vai ser salvo? Ou será que é melhor a gente tentar a esposa trabalhar, o esposo trabalhar, jogar o filho na escola, e aí o filho ser doutrinado, e aí quando cresce, os pais, como eu vejo aqui
talvez 80% dos jovens, os pais falam, mas eu dei tudo para o meu filho, ele era aventureiro, era trovador, ele ia para a igreja, ele foi tudo que eu podia dar, eu dei. Aí eu pergunto, mas você deu o principal, que é a verdadeira educação? Mas por que meu filho agora é um militante? Porque foi para a federal, sem preparar o terreno do coração. Aí veio o inimigo e plantou o joio. 90% aqui dos jovens são assim, que vão para a federal. Esquecem a Deus. E os pais se perguntam, o que foi que eu fiz? O que foi que faltou? A semente da verdade. Então, eu tanto entendo o lado da Josiane, quanto também creio que complementei ali o que a Cassie, talvez, o que a Cassie queria passar. Então, é isso, gente. Desculpe a demora e ter prolongado, mas creio que foi importante. Perfeito seu comentário, Carlos. Realmente eu concordo, né, com tudo isso. Não tem circunstâncias que realmente o ideal não pode ser feito, mas não pela negligência da pessoa, né, mas pela própria circunstância, como você citou. E o direcionamento de Deus diante daquela circunstância. Isso está muito claro, né? Ela não é contrária a tudo que nós estamos citando aqui, né? E a gente vê ao longo da história mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Abraão, gente, eu estou estudando a história de Abraão é tenebrosa, não é bonita, não. Bonita é lá no final. É interessante que o momento que ele se apodera mesmo das promessas de Deus é quando ele está indo lá sacrificar Isaac. Se vocês lerem no Patriarcas e Profetas, vocês vão ver que fala assim que ele se apreendeu as promessas, né? Apreendeu, ele reivindicou as promessas ali. Mesmo já tendo acontecido toda aquela parte que diz que ele creu e foi imputado por justiça, depois disso, Sara sugere para que ele tome ali a serva e ele acata a sugestão de Sara. E a gente vê na história assim toda a ruína que aconteceu dessa decisão dele. Depois disso, quando ele realmente se torna realmente, se apodera da educação pela fé, que não é olhar para as suas forças, mas pelo poder da palavra, nas promessas, é lá quando ele vai sacrificar Isaac, que ele crê que se Deus era capaz de ter dado Isaac, mesmo ele sendo velho, Deus seria capaz de ressuscitar ele. Então, aí ele deixou a confiança própria e confiou de fato em Deus nas promessas, né? Mas ele mesmo, eu citei Abraão, mas ele mesmo não tinha uma circunstância ideal, porque tinha poligamia e não era da vontade de Deus. Todos os erros que aconteceram ali, gente, é terrível a história deles, não está no ideal, na verdade. Eu quero comentar aqui uns comentários que vocês deixaram mais cedo. O Alisson comentou bem mais cedo assim, a parte que Josiane leu sobre o sair da sepultura com a mesma disposição do caráter que alimentaram ao longo de suas vidas é resultado de um lar que falhou em educá-las para a eternidade. A pureza e a santidade são para eles uma obra estranha, foram criados para destruição. Lamentável, concordo com o seu comentário, Alisson, exatamente. O irmão Edson comentou assim: na realidade, precisamos ter um alicerce cristão. A criança tem que ser educada na palavra de Deus, como foi Jesus Cristo, quando criança, educado por Maria nos livros do Pentateuco. E conforme Jesus foi crescendo, ele foi se fortalecendo cada vez mais com caráter inabalável, pois Jesus veio em carne, poderia ter pecado, mas não pecou. O Alisson pediu a passagem do texto que eu li mais cedo, é Desejado de Todas as Nações, 123. A Laura pediu para mandar no grupo. É essa citação, Laura, do Desejado de Todas as Nações? Me confirma aí. E aí, Cassie comentou assim, que não tinha, em nenhum momento duvidou, né, das promessas do Senhor.
Deixa eu ver. Que não duvidou das promessas do Senhor e que não colocou, né, a prática de olhar para as próprias forças, mas o risco é espiritualizar demais as coisas e não lidar com as questões práticas. Eu vejo que o comentário do Carlos pegou bastante essa parte, né, que você colocou, de situações onde a gente não consegue ter o ideal. Eu estava citando agora o próprio caso do Abraão, que não estava dentro do ideal. Cassie comentou assim: foi ótimo, Carlos. A fé é a base da vida cristã em todas as áreas da nossa vida. Alguém mais gostaria de comentar? Deixa eu ver qual é a mãozinha que está levantada. Milene, pode comentar. Oi, dá para me ouvir? Eu estou ouvindo bem. Ok. Eu estava vendo esses dias, estava estudando um pouco sobre questões de virtudes, né? E tem as virtudes teologais que elas são bem interessantes, que é a fé, a caridade e a esperança. Se a gente colocar elas em uma simetria na nossa vida, a gente vai ver que a fé ela se encaixa no passado e a esperança, obviamente, no futuro, e a caridade seria o hoje. Então, o que que isso pode nos trazer? Vendo todos esses comentários, eu fiquei lembrando esse livro, eu já li ele no ano passado, eu li o livro Lar Adventista. E tem uma parte que fala sobre a mulher, que eu achei muito interessante, a parte que fala, é um pouco mais à frente, eu não estou lembrada qual é o capítulo, mas fala sobre a bondade dela e a forma como ela vive dentro de casa. Ela traz uma alegria, o coração dela é alegre e grato. Então é como se ela vivesse de fato a fé de que Deus ele habita na vida dela, de que o passado dela demonstra alguém esteve presente ali. Quando a gente olha também para o passado, tanto da nossa história como adventistas, como o povo mesmo da Bíblia, a gente consegue ver que em todos os momentos teve alguém ali guiando o povo. E quando a gente para e olha para o futuro, a gente consegue ver como se fosse não um script, mas um norte para a gente seguir, que seria o futuro. A gente tem esperança de alcançar alguma coisa. Aí a pergunta que eu me faço é, diante de tudo isso, o que é que eu quero alcançar? Eu. A pergunta é essa, eu. A minha responsabilidade, o que eu quero alcançar? Qual é a vida que eu quero, a vida que eu quero entregar para os meus filhos, e qual a vida que eu tenho que viver ali com o meu esposo, por exemplo. Então, diante disso, eu vou viver o hoje, que no caso é a caridade. E a caridade, ela abrange o sentido de se doar em prol das questões da vida. Eu olhar para a vida e perceber que eu tenho essa responsabilidade. Às vezes a gente fica questionando, mas existe essa situação, o irmão tal fez isso, acontece isso e dessa forma. Às vezes a gente questiona muito a questão da igreja, que as pessoas só têm o nome da igreja, mas não vive ali totalmente. Só que a questão não é essa. A questão é o que é que eu estou fazendo com a verdade e a realidade que está diante de mim. O que é que eu estou fazendo com este capítulo que eu estudei hoje? Que é um capítulo, essa semana, na verdade, que foi muito interessante. O que é que eu estou fazendo? Porque, assim, às vezes a gente pensa que está fazendo tanta coisa, mas se eu chegar para essa pessoa e perguntar, certo, você está fazendo muita coisa, mas como é que está o seu guarda-roupa? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu físico, o seu corpo? Ele está ajeitado? Ele tá harmônico com a verdade, com a realidade? A sua cozinha, ela tá de fato do jeito que precisa ser?
o seu trabalho ele está organizado do jeito que precisa ser, porque assim, se a gente está falando sobre que a vida diária é o que nos constrói futuramente, então como que está o meu ordinário hoje? O meu ordinário, ele demonstra uma fé, uma pessoa que conhece a verdade, enxerga a verdade e vive, isso demonstra muito a nossa maturidade. Então, se eu vou perder o meu tempo pensando nas questões do que é a realidade do outro e isso e aquilo, então não compensaria para mim tanto tirar uma parte do meu dia para me fazer um estudo como esse, por exemplo, me juntar com as pessoas, sendo que eu não estou ali de fato para me aprender, ver a verdade e viver a verdade, e sim para ver a realidade das outras pessoas e questionar por que a realidade do outro não é dessa forma, entende? Então, assim, as virtudes, elas existem para que a gente venha colocá-las em prática. Quem assistiu aqueles vídeos que a Josi colocou lá no grupo, eu gostei muito daquele. Eu ainda não assisti os outros. Eu comecei a assistir recentemente. O meu tempo é bem apertado, eu vou assistindo aos poucos. Eu assisti aquele Educando para a Realeza, que no caso é o primeiro. E lá ele fala que o nosso abrangendo todo o contexto do vídeo, ele fala que o nosso problema é o grande ter muitas informações e não colocar em prática. É a prática de ver a verdade e viver a verdade. Pela fé no passado e tendo esperança no futuro de que um dia eu serei essa pessoa, de que um dia eu serei o reflexo de Deus na vida das outras pessoas, que eu não posso pensar em mim. Quando eu me refiro no sentido quem eu quero ser no futuro, é no sentido de o que eu vou entregar para o mundo no futuro, o que eu vou entregar hoje para as pessoas, para a minha família, eu como mulher agora. Ontem eu descobri que eu estou grávida, que para mim isso foi algo bem... me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo me deixou bem feliz em saber que agora eu vou poder colocar em prática essa doação mais verdadeira. Eu vou, de fato, conhecer um pouco mais além do que é o amor divino por nós, que até ele mesmo comparou o amor dele como um amor materno. Então, era basicamente isso que eu queria falar para vocês, essa questão de olhar para o que nós temos hoje e praticar em cima daquilo, do nosso ordinário, para que possamos ser pessoas que realmente respondem à vida, aquilo que ela está nos pedindo. Muito obrigada pelo seu comentário, Milene, e foi muito bom, e que o Senhor abençoe você e seu marido para que vocês, né, pela fé, se apegar nas promessas e dedicar esse bebê para o Senhor da maneira que vocês têm aprendido. Eu vi os comentários aqui do Carlos, e eu já vou comentar sobre isso, mas eu quero ler para vocês, eu até coloquei aqui no chat porque eu estou sem o meu livro do Lar Adventista, eu acho tão horrível estudar pelo aplicativo, tenho que conseguir o livro. Tem uma parte do capítulo que fala assim: administrai as regras do lar com sabedoria e amor, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra do amor. O Lar Adventista 18.2. E aí, eu lembrei de quando eu estava estudando sobre Abraão, que foi falado uma coisa assim muito incrível, que eu até coloquei aqui no chat também. A afeição de Abraão para com seus filhos e sua casa levou a guardar a fé religiosa dos mesmos, a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos como legado mais precioso que eles lhe poderiam transmitir e por meio deles ao mundo. A todos ensinava que estava sob o governo do Deus do céu. Aí veja só a parte que eu quero destacar. Não deveria haver opressão por parte dos pais
nem desobediência por parte dos filhos. A lei de Deus havia indicado a cada um seus deveres, e apenas na obediência a ela poderia alguém conseguir felicidade e prosperidade. Porque às vezes a gente vê que os pais querem que os filhos obedeçam a eles, mas eles agem com vara de ferro. Eles oprimem esses filhos, né? Então, eu quis trazer essa parte aqui que o lar adventista apresenta, de não exercer vara de ferro, ou seja, os pais tinham deveres e esses filhos também. E é falado que, no caso de Abraão, né, pela fé, pelas promessas, ele conseguiu fazer com que essas crianças obedecessem. Nessa circunstância do lar, a gente sabe que quando a família, as crianças crescem, eles tomam suas próprias decisões, né? Mas que elas não tomem decisões por causa da negligência dos pais, mas pelas suas próprias decisões. O Carlos comentou uma coisa bem interessante sobre elogio. Vamos falar sobre elogio. Carlos falou assim, Josi, teve a questão de Ellen White ilustrar. Não, peraí. Teve também a questão dela falar para a gente elogiar as crianças. Alguns creem que não deve elogiar, polêmica. Então, é que, na verdade, tem texto de Ellen White falando para não elogiar. Eu realmente, o que eu estava pensando sobre isso? Que da importância de a gente pegar os textos em seu contexto e não tomar decisão só por um texto sem procurar outras circunstâncias, né? Tem um outro texto que talvez até no próprio Lar Adventista tem, mas eu acho que na orientação da criança tem, que ela fala para não elogiar. Só que teve exatamente cada um a sua função aí. Aí é o que você está comentando, né, Carlos? Que tem elogios que alimentam o ego e elogios que alimentam o amor de Deus, que Deus aprova, né? Eu vejo que a gente precisa pegar esses textos e estudar todo o contexto que ela estava dizendo para saber quando elogiar ou não, né? Hoje os pais, eles têm muito essa questão de fazer as crianças de mini deusas, né? As crianças, assim, bem exaltadas, é uma afeição, assim, idólatra. Então, eu já vi muito isso, assim. Mas é isso que eu pensei a respeito. Não tenho, assim, várias coisas para falar sobre isso, não. Mas tem que pegar esses textos que ela fala que parecem contraditórios e entender o que ela quer dizer com isso. Alguém mais tem algum comentário? Nós estamos aí nos últimos momentos da reunião. Vejo que a gente passou assim por bastante pontos, mas eu realmente preferi estar com o meu livro, porque eu estou aqui no aplicativo. Se você tiver um comentário, faça seu comentário, levante a sua mãozinha. Vamos ver aqui sobre a presença de Cristo no lar. O lar embelezado pelo... Deixa eu ver. Milene, depois Carlos. Sobre essa questão do elogio, ela menciona que não é bom a gente elogiar nas questões de que possa alimentar algo que é tipo assim, o físico da criança. Você não sei o quê, isso e aquilo. Mas o ponto mais que eu queria falar era no sentido de qual o elogio que é adequado. É quando ela coloca em prática alguma coisa muito virtuosa. Por exemplo, ela tomou uma decisão muito difícil, tipo assim, ela preferiu viver a dificuldade para poder fazer aquilo que era certo. Então, aí sim deve haver um elogio, mas é um elogio moderado. E não aquele elogio tanto fantasioso, é mais nesse sentido. Não precisa ser um elogio que está ligado apenas à aparência,
para chamar atenção ou até mesmo por um talento natural da pessoa. É bom ter o elogio quando é algo voltado para o caráter, que ela fez uma bondade, que ela teve um esforço, quando ela teve um resultado assim altruísta, né? Ela teve uma decisão altruísta, algo mesmo voltado para essas questões de atitudes virtuosas. Muito bom seu comentário, Carlos. Pode comentar. Eu ia falar da influência, a influência que esse ideal de Deus seria, né, para o mundo. E se nós, como adventistas, estivéssemos vivendo esse ideal, né? E a grande responsabilidade que nós temos em levar essa mensagem para o mundo. Eu fico realmente bem angustiado, assim, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que não são adventistas, às vezes não são nem cristãs, buscando viver um fragmento da verdade, sabe? Por exemplo, eu estava conversando com um advogado, a Josi sabe quem é, ele também não é adventista, acho que ele é batista, e ele defende os pais, né, causas dos pais que não quer vacinar os filhos e também quer fazer homeschool. E ele me contou assim, eu fui bem feliz, né? Eu falei, olha, você sabia que os adventistas, tem muitos adventistas que fazem homeschool? Ele falou sim, porém, a maioria, né, das pessoas que fazem homeschool são católicos. Os adventistas, eles estão em segundo lugar. Então, assim, isso me fez pensar, nossa, mas era pra gente estar à frente disso. Aí quando a gente pega muitas escolas surgindo, né, com a educação ali através da agricultura, escolas seculares, e a gente que tem as escolas adventistas, a não ser escolas missionárias, que são exceções, né, a gente está igual ao sistema papal. Então, gente, isso me dá uma angústia profunda. Eu digo para Deus, né, se eu tivesse condições, eu colocaria o lar adventista em cada casa, eu colocaria o caminho a Cristo em cada casa, o livro Educação em cada casa, porque quando é uma pessoa que é uma pessoa madura espiritualmente e é de outra religião, lê Ellen White, ela acha um negócio assim espetacular, mesmo não crendo em todas as doutrinas da igreja adventista. Então, fico pensando, né, Ellen White, muitas vezes eu vejo o pessoal falando, né, não, porque Ellen White é apenas para os adventistas, não, porque Ellen White são só conselhos, né, tal, ou seja, os adventistas eles tentam rebaixar o máximo possível Ellen White e dizer que não é para distribuir para as pessoas, porque é só para os adventistas, para as pessoas é só a Bíblia, só que a própria Ellen White fala, né, que muitos livros dela ela queria que tivesse em cada casa, em cada lar, que fossem distribuídos como folha de outono. Mas é isso, gente. Eu peço a vocês que estejam orando, primeiramente, né, cada um por si mesmo, a Deus, para que Deus faça essa restauração em nós, para que a gente possa, da maneira de Deus, através do poder de Deus, mostrar para as pessoas esse ideal divino, né, para nossas vidas. É isso, que Deus abençoe. Muito bom, Carlos. Esse advogado é realmente muito interessante, né? A família dele. A Laura até comentou aqui, ó. Nossa, não sabia que tinha advogado para os filhos, não. Não ter que tomar vacina, que legal. Pois é, tem sim. É um deles, esse aí que a gente conhece. Eu quero citar mais 2 textos do Adventista para a gente finalizar. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato a cada dia.
mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Então, sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Cristo será glorificado. Sua paz, graça e amor impregnarão o cerco da família como um precioso perfume. Nunca vos esqueçais de que deveis tornar o lar alegre e feliz para vós mesmos e para vossos filhos, absorvendo os atributos do Salvador. Se introduzis a Cristo no lar, discernireis o bem e o mal. Estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores de justiça, dando frutos do Espírito. Essa última frase, né, o Carlos tinha até comentado no chat mais cedo, estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores de justiça, né, filhos justificados, que darão os frutos do Espírito. Essa é a educação pela fé, né, se apoderar das promessas do Senhor, do seu poder para cumprir, né. Leitores, no geral, assim, os nossos comentários falaram exatamente sobre a atmosfera do lar ideal, sobre as circunstâncias difíceis que cada pessoa, cada família pode ter de não conseguir esse ideal. Uma coisa que o Senhor sempre tem falado muito ao meu coração é a gente notar a influência das pequenas coisas e da vida diária. Geralmente, a vida religiosa cristã moderna é assim. Você vai à igreja, você lê a Bíblia, você ora, você faz algum trabalho, e a gente se acostumou a falar que a gente tem uma vida espiritual. Já viu quando as pessoas falam assim, ora pela minha vida espiritual? Que não existe orar pela vida espiritual, a sua vida, ela é espiritual ou não, né? Mas é um termo que as pessoas costumam usar, a gente já usou muito. A gente precisa entender que a nossa vida espiritual está baseada na nossa rotina, na nossa vida diária. A Milene comentou um pouco também sobre isso. E todos os textos estão direcionados para isso. Quando a gente tenta realmente fazer a vontade do Senhor, com o seu poder, a gente vê o quão desafiador é, o quanto intemperante a gente é, o quanto a gente está buscando satisfazer as nossas próprias vontades. O grande conflito é baseado em dois princípios, o egoísmo e o amor abnegado, a abnegação. E todas essas coisas que nós citamos até aqui, realmente eu não quis trazer de uma maneira que isso seja fácil, mas de que é o necessário. Todas as coisas que nós estudamos, todas as coisas que o Senhor nos pede, elas são difíceis, porque elas estão contra o nosso eu. O nosso eu quer colocar a nossa própria vontade em todas as coisas. Quer tentar fazer com as nossas próprias forças, quer tentar colocar sempre o egoísmo. Isso pertence a Satanás. O reino de Deus acontece com a abnegação, com o serviço ao outro. Um homem não conseguirá cumprir a sua função se ele não for um homem abnegado, se ele estiver tentando viver para si, ele não vai amar essa mulher como Cristo amou a igreja, porque ele precisa se sacrificar por ela. Se essa mulher não for uma mulher abnegada, não excluir o seu egoísmo, ela não vai conseguir ficar em casa se o desejo dela era ir para algum outro lugar. Esses filhos, se eles não forem abnegados, eles não obedecerão aos pais. Tudo tem que ver com egoísmo. No livro Educação fala assim que Satanás odeia a abnegação. Eu já li esse texto para vocês. Ele é mais ou menos falado assim, que ele até, como que fala assim, que é para ele como se isso até não existe, como se ele fingisse que isso até nem existe. Mais ou menos isso, estou parafraseando. Então, o grande conflito está na nossa vida diária, em todas as circunstâncias, mas na nossa vida diária.
É isso que vai determinar realmente a formação do caráter. Falando sobre José, para a gente fazer a oração final, diz assim, ó, poucos há que se compenetram da influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Nada com que temos de tratar é realmente pequeno. Olha isso. Nada com que temos de tratar é realmente pequeno. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa fidelidade e a habilitar-nos a maiores encargos. Pelo apego aos princípios nas transações da vida usual, a mente se habitua a considerar as exigências do dever acima do prazer e da inclinação. Espíritos assim, disciplinados, não estão a vacilar entre o direito e o que não o é, como a vara a tremer ao vento. São fiéis ao dever, porque se educaram aos hábitos de fidelidade e verdade. Pela fidelidade naquilo que é mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Um caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir à altura honrosa. Mas não se herda o caráter, não pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser o resultado do esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades, o êxito depende de aproveitamento das mesmas. E neste capítulo fala sobre a influência que a mãe de José teve na vida dele. Fala sobre a influência da verdadeira educação na vida dele. E aqui, quando cita, não é uma vara tremer ao vento, eu lembrei de João Batista, que quando Jesus estava falando sobre João Batista, ele perguntou assim a eles, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Aí lá no Desejado fala assim, que os líderes ali eram varas agitadas pelo vento da popularidade, pelos ventos ali, né, de toda a incredulidade e tudo, mas João Batista não era assim. O que aconteceu na vida de João Batista? Verdadeira educação, influência do lar. Todos os homens, todos os grandes homens, todos os povos de Deus que fizeram a sua vontade, fizeram a grande obra, ou que foi reconhecido como tendo alcançado aquilo que almejamos alcançar, eles tiveram diretamente influências domésticas. Que o Senhor nos ajude e que jamais a gente tente ter um caráter ali com a perfeição cristã, buscando pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio poder, mas que a gente busque a Jesus para que essa vida nova irradie dele como a vida, a seiva flui da videira para os ramos. É isso que a gente aprendeu no estudo do Fé e Obras. Nós vamos fazer uma oração agora. Deixa eu ver aqui se a Miriam... Miriam, você vai poder fazer a oração para a gente? Tinha falado com você, pode fazer? Vamos então fazer a oração de joelhos. Pode orar para a gente, Miriam. Boa noite, pessoal. Vamos orar. Querido bom Deus, nós te louvamos por mais um sábado e por mais uma vez que tivemos a oportunidade de nos reunirmos para aprender mais de Ti e da Tua vontade para a nossa vida. Senhor, na Tua palavra que é santa, diz que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. E, ó Deus, de grande misericórdia, por favor, nos ajude a nos apoderarmos dessas promessas deixadas por Ti. E aumente nossa fé e nos dê poder para vivermos o ideal segundo a Tua boa vontade, conforme nós aprendemos nesse capítulo, né? Que nós possamos pôr em prática as lições aprendidas aqui em nosso lar, que o nosso lar tenha uma atmosfera pura,
e que possamos cultivar o amor, a compaixão, a cortesia uns para com os outros, primeiramente nas nossas casas, para que possamos ser exemplos, né, cartas vivas para outras pessoas verem também. E cada dia nós tenhamos a certeza que o seu Santo Espírito habita em nossa casa. E por favor, Senhor, nos ajude a tomarmos nossa cruz no caminho que o Senhor nos conduzir. Salva-nos para o seu reino hoje, Senhor, nos abençoa, nos dê a sua paz e derrame, por favor, seu Santo Espírito na vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, leitores, muito obrigada pela presença. Vocês saíram, gente, Não saiam, vamos tirar nossa foto rapidinho. Liguem suas câmeras rapidinho para a gente tirar nossa foto. A reunião pode ser finalizada, Rafael, que a gente está